Todo mundo vende a ideia de como tem que ser feito as coisas. Acorde cedo, faça assim, faça assado, e eu te pergunto: esse caminho tem te ajudado ou tem te atrapalhado? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar algo que vai te fazer pensar fora da caixinha. Eu sou Diana Azevedo e aqui eu estou no canal Leituras da Alma. Aqui eu venho trazer para vocês um pouco da minha jornada como terapeuta integrativa e desse meu caminhar como pessoa, né? Porque que a gente não tá só para distribuir sorrisos, né? A gente está aqui para mudar, impactar. E como é que a gente impacta? Através da palavra. Cara, tem esse tema, né, sobre você igual a todo mundo, ele é muito recorrente, sabe? A gente vê muito as pessoas te colocando em caixinhas. Por isso eu comecei esse vídeo. Será que isso te eleva ou será que isso te trava? Hoje eu vou te falar um pouco da ferramenta que mudou a minha vida. Depois que eu acessei essa ferramenta, eu entendi tudo aquilo que falavam para mim que eu era diferente, ou que eu era complicado, ou isso. E talvez você vá se identificar. Então fica nesse vídeo, tá? Se você já tentou de tudo, várias formas, você quer ser mais proativo, você está correndo atrás das coisas, mas se sente cansado, talvez você esteja numa mecânica que não é para você. E sabe quem vai te falar isso? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque qual é o interesse das grandes potências aí? Você igual a todo mundo. Você quebrando a sua cabeça para entender qual é o jeito certo para você. Como você consegue fazer as coisas andar. Entende? Então, o que eu vou te revelar aqui não é só mais um videozinho de autoconhecimento. Não, aqui é a Diana sincerona que vai trazer para ti, talvez aquilo que não seja tão confortável, mas é o que foi pedido para ser trazido, não sei nem se existe essa palavra, aqui para vocês. Vamos lá. Eu me uso como exemplo porque é a forma que dá para entender algumas coisas. Primeiramente, nós temos 5 tipos energéticos. A ferramenta que eu estou falando aqui é o desenho humano, tá? Nós temos 5 tipos de energia e nós temos 6 linhas de perfis. O que isso significa, Diana? Você foi projetado para operar em uma intensidade. Você pode ter mais energia, você pode ter menos energia, você foi projetado para sistematizar as coisas, simplificar as coisas, não na força braçal. Você pode ter sido criado para trazer ideias para o mundo, aquele que puxa os eventos. Tem aquele que veio para viver através da satisfação, fazer aquilo que o satisfaz. Por isso eles são magnéticos, sabe? Por isso, sabe aquela pessoa que é atriz, ela nasceu para fazer aquilo, ou é artista e nasceu para fazer aquilo? Por quê? Porque ela encontrou a sua vocação a partir da sua paixão. Então, cada indivíduo, vamos lembrar que são 5, eles vieram com uma potência. Mas o que, que acontece? Muitos de nós estamos fora dessa potência. A gente está totalmente desalinhado ou condicionado. O que é o condicionado? Você pegou ideias, traz para a sua vida não anda, você se sente esgotado, exaurido e não entende por quê. E tem aqueles que são os multipotenciais, que eles podem ter várias paixões, mas se você também não souber entender isso, você pode se frustrar, porque você está sempre andando e as pessoas não vão entender o que você está fazendo, o que você está falando, porque uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. E dependendo do ponto de vista, isso pode te elevar ou pode te paralisar. No meu caso, eu sou geradora manifestante, então eu tenho esse multipotencial. Mas o que eu interpretei a vida toda? Que eu era errada, que não era certo. E me falavam que eu tinha muita energia, mas eu falei, onde é que está essa energia? Eu não estou conseguindo enxergar isso. Existem outros tipos, né, que são os refletores, que refletem ali, eles estão ali. Eu gosto de dizer que eles são camaleões, tá? Porque eles estão ali para refletir o mundo, se aquele ambiente está saudável, que as pessoas estão assim. Então, é 1% da população. Depois vão ter os manifestadores, que são os que trazem ideia para o mundo.
Esses aqui, eles estão para iniciar. Então, muitas vezes essas pessoas podem estar esperando convites ou serem surpreendidas quando a energia delas comunicam outra coisa. Nós também temos os projetores, que os projetores, eles estão aqui para guiar as pessoas. Sabe, eles têm essa liderança, eles não têm tanta energia como os geradores manifestantes. E nós temos os geradores puros, né, que são os que têm energia e têm essa paixão, essa vocação, eles têm essa energia, sabe, de movimentar, e tem os geradores manifestantes, que são os multipotenciais. Qual será que desses aqui que você se encaixa? Você entende que são dinâmicas diferentes e que muitas vezes a gente é colocado numa caixinha para ser igual a todo mundo, fazer igual a todo mundo? Isso não é uma realidade. Quando eu entendi o meu tipo energético, eu percebi que eu estava totalmente desalinhada com o que eu vim fazer, com o que era para me fazer, e eu queria me esforçar a só fazer uma coisa, sendo que aquilo ali não era saudável para mim. Então, essa conversa que falam para ti que você tem que ser igual a todo mundo, que você tem que acordar cedo, você tem que fazer assim, cara, você não sabe se isso é o que faz bem para você. Você não sabe se isso é o que é saudável para você. Então, entende que é perigoso entrar nessa ideia de que todo mundo é do mesmo jeito, faz a mesma coisa. Não, isso aí não é saudável, isso aí não é legal, tá? E existe outro ponto incrível, que são as linhas de perfis, que é como as pessoas te enxergam e como você se enxerga. Nós temos 6 linhas de perfis. Cada pessoa ela vem com uma consciente, que é aquilo que ela mais percebe nela, e é aquilo que é inconsciente, aquilo que os outros percebem nela. A gente tem a linha 1 que fala muito de estrutura, né, de estudo, quem gosta de estudar, quem gosta de estrutura. Então, para você ter esse embasamento, essa parte do estudo é muito importante. Não adianta você ir para situações ou para empregos que não te tragam essa estrutura, sabe? Isso é primordial. A linha 2, ela traz uma sabedoria interna, é aquela pessoa que gosta do seu tempo ali para estar fazendo as suas coisas. Gente, eu tô falando muito por cima, mas para vocês entenderem a complexidade do ser humano. Você não é todo mundo, você não veio fazer o mesmo papel que as outras pessoas, tá? A linha 2, ela vem com essa sabedoria interna, que muitas vezes, por ela fica numa caixinha, ela não sai daquela caixinha. Eu sou linha 2. Uma das, né? Eu sou consciente. Então, para mim, é muito mais fácil eu ficar no meu mundinho fechado do que interagindo com as pessoas. A 3 é a da tentativa e erro, da pessoa que ela aprende por isso, sabe? Aquela pessoa que está sempre experienciando. Isso faz parte da vida dela. Então, você entende que não dá para ter frustração nessa linha 3? Assim, não é que não dá, você pode, mas que essa frustração não está alinhado, porque você veio para ter essas experiências, de tentar as coisas, de ver qual é o melhor caminho, sabe? O atalho. Então, a linha 3, ela trabalha muito isso. Então, de 1 a 3, a gente fala de pessoas mais introspectivas. Isso pode estar claro para você, como pode não estar claro para você. E tá tudo bem. Quando a gente vai para as outras linhas, que é a 4, 5 e 6, a gente está falando de pessoas mais extrovertidas. Pessoas que vieram impactar de forma mais coletiva. E você pode ter uma linha na introvertida e outra na extrovertida. Então, às vezes, pode estar aquilo na sua cabeça. Eu não consigo entender porque horas eu quero estar com pessoas e horas eu não quero estar com ninguém. Teu perfil vai te explicar. E essas linhas podem explicar como o mundo te enxerga, como as pessoas te enxergam, como você também se enxerga, ou muitas vezes veste uma roupagem que não é para você. Ou, por exemplo, querer fazer as coisas porque as pessoas estão enxergando em você aquela capacidade, mas você não quer fazer aquilo. Entende? Quando a gente vai para as outras linhas até a 6, a gente tem a 4, 5 e 6. A 4, ela fala do conector, que é aquele que está para conectar pessoas, ele cresce através das relações. Então, entende que quem tem linha 4 tem que ter muito cuidado com as relações, com as pessoas. 4 vai ter isso. As pessoas confiam na linha 4, chega e desabafa, sabe? Você pode ter esse aspecto. Temos a linha 5, que é eu chamo de um influencer. A linha 5, ela tem essa capacidade de influenciar muito grande. Só que no seu lado sombra, você pode ser visto como salvador.
Então, muitas pessoas da linha 5, elas puxam para elas responsabilidades que não são delas. Por quê? Porque já projetaram isso nela. A linha 5 traz isso, da projeção. As pessoas olham e falam assim, essa pessoa vai resolver a minha vida. Ou também o contrário, aquela pessoa pode não simplesmente não ir com a sua cara. Então, se você que está aí me escutando tem esse perfil de salvador, ou as pessoas olham para mim e querem que eu resolva tudo, pode ser que no seu mapa tenha essa energia, entendeu? É interessante olhar isso. Quando a gente vai para a linha 6, a gente tem um modelo, o modelo, né? Aquela pessoa que ela se desenvolveu e ela vai ser muito referência em algo. Ela já passou por todas essas fases e ele é mais extrovertido também, do mundo. Só que passa um período ali de maturação, que por muito tempo na vida ele é linha 3, que é aquela da tentativa e erro, aquela que vai fazer acontecer. Então, a partir de uma certa idade, por exemplo, até os 30 anos, você vai estar muito nisso de tentar e errar. E às vezes você que está aí do outro lado, você está nessa energia do tentar e errar e você não entende por quê. Ou você está tentando forçar as coisas que não são para você. Como eu falei no começo, a gente tem linhas de perfis, a gente tem características a nosso respeito que falam muito sobre como a gente se conecta com as oportunidades que são para a gente, como a gente faz aquilo que é alinhado para a gente, como o mundo percebe a gente e como a gente consegue ter aquela bússola interna que vai orientar o melhor caminho na vida, sabe? Aquele caminho que está mais alinhado com a gente. Às vezes a gente está muito preocupado com quem vai trazer uma informação, como vai ser, quem vai dizer lá de fora qual é a minha missão, quando isso está dentro de você. Essa mecânica ela está toda ali construída. Só que se você não entende, você está sempre se questionando o que falta, quando na verdade está faltando um alinhamento para que você consiga trilhar um caminho que vai ser mais positivo para você. Eu não estou falando de não ter desafios, isso não existe. A gente está na Terra. A Terra é um planeta nessa transição, de você estar sempre aprendendo. Você veio para experienciar isso aí. Mas quando você entende a sua mecânica através do desenho humano, você vai entender por que algumas coisas são do jeito que são. E você vai encontrar um caminho que esse caminho ele vai te trazer mais paz, porque você vai entender que não, eu não tenho que mais forçar isso aqui. Eu não tenho que acordar às 5 horas da manhã se eu preciso dormir mais. Eu tenho que otimizar o meu tempo e fazer tal coisa, porque é assim que funciona para mim. Você vai aprender a se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque se você não informa da forma correta, ou você é tido como arrogante, ou vitimista, ou não entende. Tipo, você se sente, às vezes, muitas vezes, invisível, porque você não está comunicando da forma que te acende, e sim te apaga, sabe? Então, quando eu entendi o desenho humano, essa mecânica, a minha vida ela começou a ir mudando e se encaixando, e eu comecei a entender que não é por esse caminho. Não é pelo caminho que falaram. Não é defeituoso ser assim. Tá tudo bem ser assim. Inclusive, eu fiz um encontro de mulheres, né, com 6 mulheres, incluindo eu, né, que foi incrível, porque elas começaram a se ver a partir de uma ótica que o mundo ele não mostra. Ele vai querer te encaixar numa caixinha. Você cresceu em uma família que te disse que o certo era o sim, que era assado. Então você vai pegando informações e memórias que faz você seguir um caminho e às vezes aquele caminho não está alinhado com você. Aqui em casa nós somos 2 geradores manifestantes, tá? Só que eu tenho uns centros mais abertos, eu recebo mais o mundo, assim, sabe? É como se fosse um oráculo ambulante. E o meu marido, ele já é mais fechado. Ele é totalmente fechado. Então, ele pode me trazer estabilidade, mas como ele também pode trazer instabilidade. Por quê? Porque eu absolvo quem tem alguns centros abertos, porque é bem complexo, tá, o desenho humano, mas aqui eu quero te mostrar um pouco dessa falácia aí que todo mundo coloca a gente numa caixinha, né? Mas ele também pode me desequilibrar nesse sentido. Por quê? Porque eu pego os sentimentos dele e amplifico, sabe? Só que quando a gente entendeu a dinâmica dos dois, né? Que a gente tem muita energia, a gente é muito potencial, a conversa foi o melhor. Você entender como o seu parceiro interpreta as coisas, como ele pensa. Porque às vezes um gerador manifestante, que é multipotencial, ele tá tão acelerado ali nas coisas dele que quem não é do mesmo tipo, quem não entende,
vai achar que aquela pessoa ela não tá interessada em você, ou ela tá te excluindo, ou ela tá com um sentimento diferente. Não, ela só tá ali no mundo dela. Às vezes você tem um senso de liberdade maior, né? A tua linha 4, sei lá, que você quer viajar, você quer fazer outras coisas. Quando você tem um parceiro que tem linha 1, que ele tá preocupado com o dinheiro, ele não vai sair assim, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter uma base. Então você entende que às vezes o caminho que você acha que seria melhor para você, ele não traz segurança para você. Imagina uma linha 1 querendo viver na praia, vendendo a arte. Pode ser que aquilo ali não traga estrutura. Você até pode, mas que você tenha algo fixo e estável ali que te traz essa energia como é que eu posso falar? De estrutura, porque você precisa disso. Outro dia eu atendi um casal que as duas tinham a linha 1 de estrutura. Uma estava querendo estudar mais, mesmo formada, e a outra estava querendo estudar para coisas específicas. Então vocês entendem que aquilo é natural para elas, é bom para elas. Então, o que eu quis trazer isso aqui? Eu quis abrir um pouco a tua mente para o primeiro passo. Você não é igual a todo mundo. Você nem nasceu na hora que todo mundo. Você é totalmente diferente. Mesmo que você tenha saído de uma pessoa, você tem traços daquela pessoa. Mas a tua missão, os teus traços, os teus potenciais, eles são teus. Entendeu? Não adianta você olhar para fulana, eu queria ser igual a ela. Será que você nasceu para ser igual a ela? Será que você nasceu para funcionar que nem ela? Você não sabe. Entende? Só que, gente, eu vim ter acesso a esse conhecimento aos 32 anos. Tem gente que passa uma vida procurando por isso. Hoje eu sou analista de desenho humano, eu gero esse mapa para as pessoas, eu explico, tá? Vou deixar até o meu WhatsApp aqui nos cards, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Porque a gente pode pular muitas etapas quando a gente entende essa mecânica. E esse é o trabalho que eu tenho feito também sobre essa mentalidade. Você não é uma caixinha, você não funciona igual a todo mundo, sabe? É sobre os descondicionamentos, é sobre a gente aprender quem a gente é em essência e tirar essas roupagens que colocaram na gente, que tinha que ser assim o assado. Vocês estão entendendo? Se você tiver interesse, você fala comigo. E essa foi a mensagem que eu senti hoje de trazer para vocês. Por quê? Porque eu vejo que tem muitas pessoas perdidas, é sempre procurando um guru ou alguém que vai te guiar nesse caminho. Mas essa pessoa, ela tá pegando um monte de informações prontas que ela tirou da cabeça dela, ou viveu da vida dela, ou leu em vários livros, montou uma estrutura e pega isso aqui, que isso aqui vai ser diferente. Talvez para você não seja esse o caminho. Talvez para você não seja esse o como. Talvez para você isso não seja saudável. E você já parou para entender isso? Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar nisso? Eu estou aqui para te ajudar nisso, tá? Vou tentar trazer mais vídeos sobre isso, só que hoje eu entendi que eu precisava falar assim, tá? Eu tenho linha 2, e essa linha 2 ela traz esses insights, sabe? Às vezes a gente tem esses impulsos, eu também sou geradora manifestante. Por isso que eu estabilizei muito tempo de criar os conteúdos, porque eu não queria criar uma coisa repetitiva. Eu não vim para criar algo, né, repetitivo. Eu quero para trazer, sabe aquela explosão assim na cabeça das pessoas? É o que eu vim fazer. Então, se você puder ter uma frase do que eu tô falando aqui, eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho uma mecânica diferente e eu tenho que entender qual é a minha estrutura. Porque quando eu tento ser igual a todo mundo, eu não sou igual a ninguém. Eu não estou me conectando comigo. Tá bom? Então é isso. Se você quiser saber um pouco mais, eu te convido a ver os dados aqui na descrição do vídeo para você abrir a sua mente, porque às vezes uma pecinha do quebra-cabeça que falta, algumas explicações de que você nunca entendeu da sua dinâmica, ela vem exatamente. Ela pode vir dessa ferramenta que é o desenho humano, que é esse mapa sobre o teu momento, o momento que tu nasceu, o momento que tu chegou na barriga da tua mãe, né? Vamos dizer assim, o espírito chegou na barriga da mãe, e o momento que tu nasceu, que tu pegou, tu trouxe informações, tu tem dons, talentos. Se você é mais individual, coletivo, se você está aqui mais para se trabalhar, ou para viver, ou para
sabe, transformar o mundo, tudo isso diz no teu mapa. Você não precisa mais estar vagando sobre as possibilidades que a vida tem para você. O teu mapa, ele já te diz isso. Tá bom, meus amores? Esse foi um vídeo de autoconhecimento, papo, né? Porque assim, eu vou trazer um pouco para vocês da minha vivência, tá? Porque o que eu tô interpretando aqui pode trazer para contribuir para vocês, sabe? E se você não quiser falar, você pesquisa, sabe? O que é desenho humano, quero entender sobre isso, puxa o teu tipo, o teu mapa, as tuas coisas. Vai ter aí na internet. Mas se você quiser uma orientação mais direcionada, a pessoa que te vê além do que você, que interpreta, porque o rico da situação, do mapa, é uma pessoa que interprete para ti, para que ela consiga te traduzir em detalhes e praticidade aquilo que você veio para ser, aquilo que funciona para você, aquilo que é adequado para você, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês e logo mais eu volto com mais tiragens e outras coisas, tá bom?